Boa noite, tudo bem? Acredito que todos vocês que estão nos vendo é porque estão sabendo que amanhã se inicia a comemoração pelos nossos 40 anos aqui da nossa terceira Igreja Cristã Evangélica, Nova Imperatriz. O tema da nossa festa esse ano é Espiritualidade Manifesta, que se encontra lá no livro de Romanos 12 e 11. Hoje o evento será inteiramente online, mas a partir de amanhã, às 19h30, estaremos todos reunidos aqui na ICEN, que se localiza na rua Pernambuco 1203. Você será muito bem-vindo e com certeza também muito edificado. O primeiro dia de comemorações, que começa agora, com esse evento online, nós conversaremos com alguns dos nossos membros. Relembraremos essa história pela visão de alguns irmãos, dos fundadores aos mais recentes. Vamos receber, então, agora os nossos primeiros convidados, os convidados mais fofinhos e lindinhos que vocês verão aqui essa noite. Vamos conversar com as nossas crianças. Lucas, Luana, Jade, por favor, cheguem aqui. Música para essas crianças. Boa noite. Boa noite. Tudo bem com vocês? Sim. Muito bem, graças a Deus. É um prazer recebê-las aqui. Obrigado. Obrigado. Estou muito feliz em conversar com vocês aqui essa noite, tá bom? Eu queria fazer umas perguntinhas para vocês. Posso? Sim. O que vocês mais gostam de fazer aqui na igreja? Eu gosto de ficar na salinha, porque tem muitos desafios para fazer e tarefinhas para pintar. Muito bem. E você? Eu gosto das lições da salinha, que a gente pode aprender mais. Muito bem. Eu gosto dos desafios da salinha e também a gente aprende tudo de acordo com a nossa idade. Oh, que bom. E só para mim aqui, os professores são legais? Sim. Muito. Que bom. Que eles vão ver, estão vendo essa matéria, né? Ainda bem que vocês falaram bem deles, né? Todos? Vocês aprendem muito na salinha? Sim. Que bom. E o que vocês querem ser quando estiverem mais grandinhos aqui na igreja? Eu quero ser cantora do louvor. Muito bem, cantora do louvor. E você? Eu quero cantar no louvor e ser professora da salinha para me ensinar outras crianças. Que bom, então já temos outros professores aí para mais alguns anos, né? E você? Eu quero ser tocador. Tocador. Então aí já temos professores, as pessoas do Ministério de Louvor, né? Daqui alguns anos. Correto? Sim. Muito bem. E vocês já fazem isso aqui na igreja? Alguém já canta aí no ministério? Eu. Alguém já toca? Não. Não? Não. Eu Só canto. na vontade. Ah, ela canta, viu? Eu canto sentada lá na cadeira. Canta sentada na cadeira, né? Muito bem. Mas o importante é louvar o Senhor, não é isso? Verdade. Sim. Muito bem. Olha, eu queria agradecer muito a presença de vocês aqui, tá bom? Vocês com certeza embelezaram essa noite. Obrigada. Obrigada. E com certeza vocês não são apenas o futuro dessa igreja, vocês já são o presente dessa igreja. Obrigado. Muito obrigado Obrigada. pela presença. Tá? Obrigado pelo convite. Obrigada. Gente, essas crianças fazem a gente muito feliz, né? E como sempre, nós pedimos orações por essas e por todas as crianças dessa igreja. Elas são fruto desses 40 anos e pedimos a Deus que elas gerem frutos para mais 40 e mais 40 anos e que assim seja até a volta do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós vamos dar continuidade, né,
essa noite. Nossa igreja, para quem não sabe, ela foi fundada em julho de 1981. Mas todos os anos, por ser um mês de férias, foi decidido pela igreja que a melhor data para a comemoração do aniversário seria em setembro, como a gente está fazendo esse ano. E uma das coisas que passam por todas as nossas igrejas, congregações, né? Tanto a primeira até a 11ª aqui da nossa cidade, como em todo o Brasil, são os cadetes a jato. E é um tempo muito bom, tá? Um tempo excelente, um trabalho maravilhoso, que tem ajudado a afirmar nossos jovens no real propósito que é o Evangelho. Enfim, nós vamos convidar aqui nossos jovens, e eles também vão poder compartilhar algumas experiências boas. Vamos conversar com o Mateus, a Gabriela e o Tiago, por favor. Boa noite. Boa noite. Tudo bem? Tudo em paz. Graças a Deus. Eu já dei uma palhinha, mas eu acho que a gente pode iniciar falando sobre os cadetes a jato. Certo? Alguns de vocês saíram daqui há algum tempo já, né? Dos cadetes. Como foi essa experiência? Eu acho que a experiência mais marcante que eu tive aqui dentro da igreja, acho que talvez para os meninos, não sei, mas acredito que talvez seja próximo, sem dúvidas, são os cadetes a jato. É algo que realmente marcou. E foi onde eu mais criei raízes, sem dúvidas também, foi nos cadetes a jato. Era um trabalho realizado todo domingo, pelo menos na minha época, uns dias atrás. Era todo domingo às 4h, e eles tinham uma estratégia muito bacana, que era um futebol às 2h aqui no pátio. Não era coberto, era um sol escaldante. E a gente ficava brincando de 2h até às 4h, sem pausa, porque era muito divertido. E às 4h, um pouquinho antes ali, uns 15 minutos antes, o nosso líder de cadetes, ele colocava todos os meninos no muro ali e banhava a gente com mangueira, para a gente não ficar com um cheiro forte aqui na hora do culto dos cadetes. É engraçada essa história. Muito. Ainda bem que a gente já melhorou aqui, já está coberto também, né? Não tem problema do sol tão Ninguém pega sol. escaldante, né? E após esse banho de mangueira aqui, a gente se secava e vinha todo mundo para o culto dos cadetes. E é algo que eu tenho assim na memória que foi muito bacana. E muitos daqueles que estavam aqui hoje estão espalhados aí Brasil afora, mas grande parte mesmo estão congregando em muitas igrejas. No meu tempo de cadetes, diferente do Mateus, não era no domingo à tarde, era sábado à tarde. Eu lembro que, para mim, o sábado era o dia sagrado de vir para os cadetes. E aí, quando tinha alguma programação que os meus pais queriam ir para outro lugar, eu chorava, eu brigava, mas eu não posso faltar aos cadetes. Os cadetes, para mim, era algo muito importante. Então, tudo que eu aprendi começou nos cadetes, assim. Eu digo que os cadetes, ou você aprende, ou você aprende. Tanto nas lições, como nas brincadeiras, tudo que tem no cadetes é para você aprender alguma coisa. Então, eu cresci muito a partir dos cadetes, foi quando eu comecei a levar a sério assim, as coisas de Deus. E aprender sobre o Senhor nos cadetes é muito divertido. Porque você aprende brincando, você aprende numa gincana, você aprende numa espada desembainhada. Então, você aprende de uma forma muito leve, e isso nunca mais sai da sua cabeça. Então, o cadetes foi um marco muito especial na minha vida, assim. Passando de geração em geração, né? Domingo à tarde, sábado à tarde, sexta-noite. O meu cadete sempre foi na sexta-noite. E da mesma forma que a Gabi, sempre achava ruim quando tinha algum outro compromisso que eu tivesse que faltar. Porque, além da brincadeira, eu sempre gostei muito de vir para cá, né? Sempre gostei muito de brincar. Mas sempre os líderes da minha época foram muito bons. Eles sempre incentivavam muito a gente a ler muito, a saber descobrir mesmo as coisas. Eu nunca pensei que conseguiria abrir a Bíblia tão rápido e achar um versículo. Porque nos Padres Banhados a gente é forçado a fazer, forçado entre aspas, né? Mas a competitividade leva a gente a fazer isso.
E os cadetes realmente foi uma coisa assim que mudou a minha vida, porque eu fiz grandes amizades, tanto com os líderes quanto com os próprios cadetes. O Iago é um exemplo que todo mundo sabe que eu sou grudado nele, né? Então, foi realmente um marco, tanto na parte espiritual, quanto eu mesmo melhorando como pessoa. É uma época de aprendizado, né? Realmente muito grande. A gente fixa muita coisa, né, na nossa mente que, com certeza, a gente não esquece jamais, né? E pensando nisso, eu queria propor um desafio para vocês agora. Que a gente lembra de muitas coisas, né? Tinha esquadrões, a gente tinha música, tema, tudo enquanto, né? A gente fazia parte dessa... Mas o desafio, versículos chaves, cabeça. Vocês lembram? Lembro. 3. 1, 2, 3. Ninguém despreze a tua mocidade, pelo contrário, torna-te padrão dos fiéis na palavra, no procedimento, no amor, na fé e na pureza. 1 Timóteo 4:12. Muito bem, estão de parabéns. Vocês vão continuar aqui, mas eu queria convidar mais uma pessoa a fazer parte desse sofá. E ele nos falar como é que foi a chegada dele na igreja. É um jovem, né? Então, como se ele se sentiu aqui no nosso meio. Eu queria convidar aqui o Fernando, por favor. Boa noite, Fernando. Tudo bom? Tudo certo. Como é que foi a sua chegada aqui na igreja? Como você se sentiu? Cara, foi... Acho que eu estava vindo de um momento muito diferente, assim. Tava morando em São Luís. E aí, a gente realmente estava procurando uma igreja aqui em Imperatriz. E eu acho que foi a primeira igreja que nós visitamos. Nós já conhecemos o pastor Maio, né? E logo que a gente chegou aqui, a gente se sentiu muito acolhido. Tanto que foi a igreja de cara que nós decidimos ficar, eu e minha esposa. Então, para a gente foi muito bom. Nós fomos acolhidos por pessoas que nós conhecemos talvez só de vista. E fomos muito bem recepcionados. Logo na sequência também a gente já foi inserido nas atividades da igreja. E eu acredito que... Isso aí. Logo na sequência, assim, bem na sequência, imediatamente. Próximo domingo. Mas isso fez toda a diferença, inclusive, para a gente poder se sentir parte, né? Sabe que aqui tem muitas pessoas que já estão aqui há muito tempo. E a gente já se sente parte como se estivesse aqui há muito tempo também. E isso faz muita diferença para a gente. É de prática na nossa igreja a gente realmente acolher e usar essas pessoas que têm dons e talentos, assim como o Fernando, né? Então já colocar para trabalhar logo, né? Porque é importante, né, esse acolhimento em todos os lugares que a gente vai, a gente quer ser bem acolhido, né? Graças a Deus que o Fernando se sentiu assim, né? E que outras pessoas que irão chegar até aqui também que se sintam assim também, né? Acolhidos, né? Porque nós somos uma família. E realmente família é para isso, é para apoiar, né? É para se encorajar, é para realmente andar juntos. Tá? Algumas coisas marcam a gente na nossa trajetória pela igreja. O que marcou vocês aqui na igreja? Bom, eu desde cedo aprendi de uma forma bem saudável, aprendi a ter reverência na hora do culto, né? Eu, junto com outras crianças da minha idade, nos momentos de culto, a gente brincava muito do lado de fora, e aqui atrás, antes tinha umas tábuas, era um batistério, e no meio do culto a gente passava correndo por essas tábuas, fazia uma zoada absurda para poder jogar futebol na sala do lado, com litro. E aí nossos pais pegavam todo mundo, ensinava como é que tinha que ser, e a gente aprendeu a ter reverência, e é de verdade, isso é sério. A gente aprendeu realmente como se comportar na hora do culto, que não era hora de brincadeira, que a gente tinha que prestar culto a um Deus sério, era um Deus que estava ali para ser adorado, e nós desde cedo fomos aprendendo, e é algo que não tem uma marca ruim, não. Eu acho muito positivo isso, nós aprendemos da maneira correta,
para mim isso é uma lembrança muito boa. Aprenderam às vezes com dores, outras vezes sem dores, mas aprenderam, né? O importante é isso. Aprender. Uma coisa que me marcou bastante, eu acabei de lembrar aqui, é que eu sempre fui uma pessoa assim, um pouco para frente em fazer as coisas, mas uma vez estavam programando o Dia das Mães, e aí o tio Gardênio me chamou e falou assim, você vai pregar no domingo, no Dia das Mães. Aí eu fiquei assim, domingo, Dia das Mães, a igreja lota e você vai pregar. Aí eu fiquei, meu Deus. Mas na minha cabeça, eu fui preparando a pregação uma semana, né? Ele me pediu com tanta antecedência, uma semana para eu pregar domingo à noite. E aí eu cheguei aqui na igreja, passei a semana preparando. Quando cheguei aqui na igreja, tinha tanta gente, tanta gente, tanta gente. Eu nunca tinha visto a igreja tão lotada que nem estava esse dia. E aí eu comecei a me tremer. Ninguém sabia que eu ia pregar. Minha mãe não sabia, ninguém sabia. Só o tio Gardênio, acho que alguns jovens sabiam. E aí eu estava sentada nesse dia, eu estava sentada na última cadeira. E aí quando o tio Gardênio me chamou, meu coração começou assim, a acelerar. E gente, eu subi essa igreja aqui, eu estava com medo de cair, de tanto que eu estava tremendo. E aí eu comecei a subir, aí o tio Gardênio orou por mim. E aí quando eu peguei o microfone, que eu dei boa noite para a igreja, comecei, tudo sumiu, assim, todo o nervosismo saiu, eu já não estava mais nervosa, já não estava mais preocupada. Simplesmente fluiu, e aí foi uma coisa que marcou muito a minha vida aqui na igreja, pregar para aquela multidão. E eu estava presente aqui esse dia, e posso falar para vocês que está nos assistindo, pode convidá-la, viu? Uma mensagem excelente, tá? Então, já passou por a experiência de muita gente, então você pode chamar para qualquer ocasião que ela está disponível, viu? Apesar de ter pouco tempo aqui na igreja, teve um dos cultos lá fora que me marcou bastante, que foi, a gente estava com um problema na caixa de som, e toda hora parava o microfone de funcionar. E eu lembro que a gente estava cantando uma música do Kleber Lucas, que é Eu Queria Ter Mais Que Uma Voz, e parou de funcionar tudo. E a igreja continuou cantando. Aquilo ali, eu acho que faz toda a diferença quando você está no louvor e você ouve a igreja cantar. É uma sensação totalmente diferente, né? Eu imagino que assim, realmente tem que imaginar, porque só deve ser muito maior do que isso. Mas foi uma sensação incrível, assim, de não ter instrumento, não ter nada, mas a igreja está cantando, e se a igreja está cantando, estava tudo certo. Então, foi uma coisa que realmente marcou. Todo mundo da capela, hein? Coisa maravilhosa, realmente. Bom, acho que a experiência mais marcante que eu tive foi a primeira vez que eu vim tocar aqui na frente. Que o combinado foi o seguinte: quem começa a tocar... Ocupado foi o Matheus, já. Pelo vídeo, ocupado foi o Matheus. O combinado era de quem chegasse no louvor, tocasse no culto de sábado. Tinha menos pessoas, a galera mais tranquila e tudo mais. E o primeiro dia que eu vim tocar foi numa reunião do Departamento Nacional de Mulheres, e que a igreja estava lotada de mulher aqui, cheia de coisa arrumada e bonita e tal. E eu cheguei aqui na frente para tocar, peguei aquele baixo pesado, rapaz, o baixo tá mais pesado, ó. Aí eu fiquei assim, quais são as músicas, a nota, já não lembrava onde é que eu estava. Aí teve aquela oração, sempre tem oração antes do louvor, né, para pedir a Deus que abençoe e tudo mais. Foi que eu me acalmei, aí eu olhei para o menino assim e tal, a gente foi desenvolvendo, aí fui lembrando. Aí graças a Deus conseguia, mas o nervosismo foi grande. Mas passou também? Está tranquilo agora? Passou. Graças a Deus. Agora todo domingo ele já está aqui na frente, já faz questão de estar aqui, né, tocando. Tá? Beleza. Como vocês veem o futuro dessa igreja? A minha visão é que é uma visão otimista, e eu torço para que ela se concretize, que seja uma igreja bastante cheia, que a gente consiga cumprir esses propósitos que a gente tem traçado, de discipular mais, de aprender mais, de realmente honrar com os compromissos. E eu oro realmente para que essa igreja seja uma igreja compromissada. Ainda que a gente não alcance o propósito de realmente estar repleto, cheio, mas que a gente seja uma igreja compromissada. Porque em alguns momentos não somos nós, né, que fazemos,
mas é o Senhor. E realmente, meu desejo é que seja uma igreja bastante compromissada com a palavra, compromissada com Deus, que isso as pessoas vão começar a ver e nós vamos começar a perceber a diferença. Amém. Eu vejo essa igreja daqui para frente, assim, com uma juventude bem forte, assim, com jovens firmes, jovens que buscar o Senhor como a principal função da vida. Eu vejo uma igreja cheia de jovens, uma igreja que vai precisar de novos espaços, assim, vai precisar ampliar, porque já não vai caber mais a quantidade de jovens que vai ter aqui. Eu também, parecido com a Gabi, na real, já vejo isso muito na igreja. A quantidade de jovens e adolescentes tem aumentado bastante. E eu oro para que nós, como igreja, né, sejamos cada vez mais enraizados, né, que a gente consiga cada vez mais sair do superficial e a gente consiga enraizar na palavra de Deus, entender aquilo que é o propósito de Deus na nossa vida e como nós podemos servir a igreja, né? Que da mesma forma como quando eu cheguei eu fui muito bem servido pelos irmãos, né? Que nós continuamos assim e que sejamos de fato cada vez mais centrados na palavra, uma igreja cada vez mais bíblica. E eu enxergo que a gente tem muita capacidade e potência para isso. Eu vejo a terceira igreja como uma igreja com muito potencial realmente para crescer, porque em um curto espaço de tempo ela cresceu muito rápido. Hoje, eu creio que pelo menos boa parte da Beatriz já conhece, que sabe que aqui é a terceira igreja. A gente tem, a questão das redes sociais ajudou muito, né? A gente já se espalhou muito e que a gente se ramifique cada vez mais. Espalhando, eu acredito que a igreja vai cada vez mais dar um pontinho ali em algum lugar, né? E que a gente cresça não só em território, mas em questão de melhorar cada vez mais a forma que a gente adora a Deus. Amém. Olha, eu queria passar muito mais tempo aqui com vocês. Tá? Infelizmente, a gente tem um tempo já determinado, né? Mas foi muito bom. Queria agradecer vocês aqui essa noite por contar essas experiências maravilhosas. Dizer para vocês que nós, como família, devemos andar em unidade, né? Para que essa igreja, cada dia, venha crescer mais e mais, não só em número, mas também em espírito e em verdade. Tá bom? Queria agradecer mais uma vez a presença, viu? E amanhã, 7h30, no nosso início, estaremos todos juntos aqui para louvar, adorar e ouvir a palavra do Senhor. Amém? Amém. Muito obrigado. Nós já estamos chegando ao meio da nossa programação. Queremos relembrar mais uma vez que amanhã, a partir das 19h30, teremos o nosso culto do aniversário da terceira igreja. E que o nosso tema este ano é Espiritualidade Manifesta. A palavra amanhã estará com o pastor Samuel. E convidamos a todos vocês que quiserem estar presentes para celebrar aqui conosco essa grande festa. O versículo-chave desse ano se encontra em Romanos 12:11 e diz assim: nunca lhes falte zelo, sejam fervorosos no Espírito, sirvam ao Senhor. Vamos voltar à nossa programação aqui dessa noite. Nós queremos convidar aqui algumas pessoas que acompanharam de perto o desenvolvimento dessa igreja, né? Desde o início. Criaram ou estão criando seus filhos aqui. E até hoje contribuem bastante para o crescimento dessa igreja. Queremos convidar aqui à frente a Ruth Gomes e o Gardenho para sentar aqui no nosso sofá, vamos conversar um pouco com eles. Boa noite. Boa noite. Tudo bom? Tudo. Que bom, graças a Deus, né? Assim como eu, vocês também passaram a adolescência aqui na igreja. Como foi crescer na terceira igreja?
foi gratificante. Cheguei aqui, eu tinha apenas 11 anos de idade. Cheguei juntamente com meus 7 irmãos e minha mãe. E aqui nós fomos bem recebidos. Aqui eu passei a minha adolescência, a minha pré-adolescência, fui batizada e até mesmo lembro de um batistério antigo que tinha aqui atrás, onde nós fomos batizados. Eu, Gardênio, eu acredito que ele lembra que nós fomos os primeiros cadetes da igreja, onde eu aprendi bastante, onde eu cresci espiritualmente. Lamentavelmente, tive que fazer... passou da minha idade, aí eu tive que sair. E participei muito pouco dos cadetes. Mas, assim, graças a Deus que até hoje estou aqui e tenho crescido bastante nessa igreja espiritualmente também. Amém. Na verdade, né, acho que nós fomos expulsos, né? Que a gente não queria sair. O legal disso tudo, e marca a vida da gente, o coração da gente se enche de alegria, porque nós podemos presenciar todos os estágios da igreja. Quando nós fomos trazidos para cá, para organizar, para se fundar esse local aqui como igreja, nossos pais nos traziam, né, para cá. Então, nós presenciamos desde o começo, que era a casinha de tábua, aqui do lado, ao começo, né, a primeira pedra colocada aqui, nesse local, para construir essas paredes, formar esse templo. E aí, então nós conseguimos ver tudo isso, né, e é gratificante, marca a vida da gente. Me lembro de muitos irmãos que aqui estiveram conosco, que já não estão mais, alguns estão na glória. Outros estão em outras cidades, outros têm outros bairros aqui. E, recentemente, eu pude receber a visita de um amigo que eu não via há muitos anos, que nós éramos adolescentes para jovens, e ele veio visitar a cidade, e o lugar que ele veio foi a terceira igreja para me encontrar. E aqui ele conseguiu pegar o meu número de telefone, a gente conversou, bateu um papo gostoso sobre a igreja. Então, isso enche a gente de alegria. E a gente olha para trás e vê que irmãos que aqui começaram essa igreja, que dedicaram as suas vidas aqui, e certamente a vida desses irmãos, esse trabalho desses irmãos não foram em vão, porque aqui está a igreja com 40 anos e a gente louva a Deus e pede em orações para que essa igreja venha completar muitos e muitos anos de vida, né, glorificando o nome do Senhor. Amém. Na visão de vocês, como que foi o desenvolvimento da igreja nesses 40 anos? No aspecto físico dela, como o Gardênio falou, era um casebre de tábua, uma pequena igreja que ainda era congregação. Ali nós aprendemos bastante, né? Muito. E, assim, era marcante aquele momento ali naquela igreja tão aconchegante, simples, mas aconchegante. Ali tinha louvores onde as pessoas se empenhavam bastante. Eu agradeço a Deus por ter vindo naquele tempo, quando não tinha celulares, e ali nós nos dedicávamos de coração para servir a Deus. Eu me lembro de algo que me marcou, depois que foram construída a igreja, que a igreja construiu e tudo era lindo, tudo era novidade. Lembro-me do primeiro pastor, que era o evangelista, pastor Francisco Silva, e logo depois nós ficamos sem pastor, porém, depois de um bom tempo, chegou um pastor chamado Juscelino. Ele ficou aqui uma quantidade de tempo muito curto, mas aprendemos bastante. Eu lembro de algo que ele criou e ficou entre nós naquela época. Era um grupo de teatro chamado Descartes, que quer dizer divulgando Deus através da arte. E ali, nós jovens nos aproximamos cada dia mais, né, de Cristo, aprendemos bastante, debatemos, orávamos ali naquele momento e realizávamos as peças teatrais. E nós fomos não só as pessoas que ouviram as peças, mas nós mesmos fomos assim, identificados com tudo aquilo e grato a Deus por tudo. E quero lembrar também de um momento muito especial, que a família Gomes começou a cantar nesse período, onde eu, a minha família, que era bem grande, 7 irmãos, começamos a louvar a Deus.
através de várias músicas, e entre elas tínhamos também louvores que nós cantávamos, e fomos cantar até fora, viu, gente? Lembrando disso, cantamos fora, porque chamou bastante atenção a questão da família. E outra coisa que eu também me lembro era o grupo Ministério de Louvor, onde eu fiz parte, Gardênio fez parte, e mais alguns irmãos. E fiquei muito tempo no Ministério de Louvor, e algo que me fez crescer bastante. Não só cantavam, eles cantavam como encantavam. Muito. Cantavam demais. E cantam, né? É um dom que Deus realmente deu e eles usam para a glória de Deus. Quanto ao crescimento da igreja, Daniel, eu acompanhei tudo, né? Então, Deus deu um desenvolvimento de acordo com a sua vontade. E eu creio que ótimo. Porque nós estamos aqui, hoje, comemorando esses 40 anos, e muitas coisas assim, que às vezes a gente acha, não, o crescimento não está sendo bom, mas o crescimento é dado por Deus. E Ele dá o crescimento de acordo com a sua vontade. E Ele usa pessoas. E o que mais marca a minha história foram as pessoas que foram usadas aqui. Eu tenho uma história que eu guardo no meu coração, e eu já contei em vários locais que eu ando, conversando com alguns irmãos, de uma irmã que eu não me esqueço jamais, e como outros irmãos também saudosos, né, que eu não me esqueço, que era a irmã Marcolina Soares, irmã muito amada. Ela chegava todos os dias para o culto da igreja às 7 horas da noite. O culto começava às 7h30, às 19h30, ela chegava meia hora antes. Ela fazia todo o percurso da frente da igreja, porque ela morava aqui na parte de trás da igreja, né? Uns 2 quarteirões atrás. Ela vinha a pé, passava pela frente da igreja, pegava o corredor, ia para essas últimas salas que tinha na igreja, e ela ali fazia o seu momento de oração, intercedendo pelo culto. E isso marcou muito a minha vida, dela fazer isso espontaneamente, e sozinha, solitariamente. Então, isso marcou demais. Teve outras coisas que nos marcaram muito aqui também, né? Mas se eu for contar todas, dá um livro. Mais uma, falando de cadetes da Jato, eu queria pegar esse gancho, que é dos cadetes da Jato, que vieram antes da gente, é que eles participaram, tiveram momentos agradáveis, mas eles nunca andaram 12 pessoas dentro de uma Paraty para um retiro que nós ficamos perdidos. Isso ninguém vai tirar de nós. Né? Perdido, esse retiro era para o lado de Montes Altos, a fazenda ficava entre Montes Altos e a BR-010, e nós fomos parar literalmente em Montes Altos. Aí foi que a pessoa que estava nos levando falou, nós estamos perdidos. Não, a gente já sabia, fazia tempo. Só não queria avisar. E aí voltamos, fomos para esse retiro de cadetes, e era nosso primeiro grupo de cadetes na época. E interessante que nós ainda conseguimos atolar o carro no Arelhão. Moral da história, nós chegamos lá, nós saímos primeiro que a turma daqui, e nós chegamos muito depois, nós chegamos à noite, já depois da janta. E o pessoal todo preocupado com a gente. Mas foi marcante. Os meus primeiros líderes de cadete também eu não esqueço. Minha tia Edna, uma irmã que marcou muito a minha história, a irmã Creuza Paz, foi quem começou, a Cássio, o Jeremias, então, essas pessoas marcaram. Então, o crescimento que Deus nos deu foi de acordo com a sua vontade. Eu louvo a Deus todos os dias por essas vidas. Algumas das coisas que foram citadas aqui, né, eu também fazia parte. O grupo Descartes, né, o grupo de teatro, eu também fazia parte, né, também com a Ruth Gomes. Eles não citaram aqui também, mas nós tínhamos um grupo de louvor, né, muito antigo aqui, Grupo Aliança. Né, a gente saía para todas as igrejas para louvar ao Senhor. E era um tempo muito bom. Foi um tempo muito bom. Ninguém tinha celular, né, para poder ficar se conectando aí. Era totalmente presencial, né? E isso faz uma diferença muito grande, né? Essa questão do presencial. A gente sai para um retiro, parar no trecho seco esperando um carro que nunca chegou. A gente sai daqui para lá esperando alguém para nos levar para o retiro no Brejão. Foi obrigado a gente passar a noite ao relento, dormir lá, até que no outro dia viessem nos resgatar, né? Então, são coisas assim, que marcam a nossa vida. Marca. Eu lembrei de um momento que a igreja se unia muito para fazer aquilo. E interessante é como a gente fazia. A gente saía daqui
para evangelizar nos domingos à tarde, lá no São José. Parecia que nós estávamos distante de outra cidade, né, porque era tão difícil o acesso naquela época. E não era só porque a gente ia, era como a gente ia. Geralmente de caçamba, bem alta, tinha que se colocar uma escada para a gente subir, depois colocar para descer, a maior dificuldade, homens, mulheres e crianças, e a gente fazia esse trabalho, e às vezes dava 60 pessoas lá, tudo em cima de uma caçamba. Então era coisa que a gente marca no coração. Muito gratificante. Muito a gente às vezes gratificante. saía a pé, passava tão rápido, que a gente ia conversando, né? Era tão rápido, chegava, o local já chegou, né? A distância às vezes muito grande e era muito rápido, porque a descontração, a conversa, né, ia fluindo e era rapidinho, a gente estava no local que a gente queria. E para encerrar essa parte aqui com vocês, como foi criar os filhos de vocês aqui na igreja? Eu tenho 2 filhas, Raíssa e Railane. Não é fácil. Criar filhos com valores cristãos não é fácil assim. Por quê? Porque tudo que o mundo oferece hoje é muita novidade. E, às vezes, alguns se perdem pelo caminho. Mas, com a graça de Deus, Deus tem abençoado. E cada uma ainda, graças a Deus, são cristãs. Tanto uma quanto a outra. Agora, nós temos 2 netos, né? Isaac Gabriel e Pierre Gabriel. E assim, a minha vontade, o desejo do meu coração é que eles cresçam na graça e no conhecimento do Senhor Jesus Cristo aqui na igreja, ou seja, onde eles estiverem, mas que tenha base cristã. É maravilhoso, muito gratificante. A gente tem que louvar a Deus pelo que o Senhor tem nos dado. Primeiro são herança do Senhor, são os filhos, né? E a gente poder trazê-los desde pequeno para a igreja, ajudar no crescimento, ensinar. A igreja foi muito importante e é muito importante para a vida deles. E então eu fico com o coração transbordando de alegria. Porque não só trazê-los e criá-los na igreja, mas eles já contribuírem na igreja, que é o caso do Mateus, da Rebeca, das meninas da U também, se envolveram muito, a Railane, né? Se envolve muito. Então, é maravilhoso você ver que nós estamos passando adiante aquilo que os nossos pais, com todo o sacrifício, nos ensinaram. E aí eu já olho lá na frente e eu quero ver os meus netos aqui, a Ruth já tem esse privilégio, mas eu quero ver os meus netos sendo criados aqui, contribuindo aqui, para que no futuro nós possamos nos lembrar de como foi tão árduo, mas é gratificante ver os nossos filhos desenvolvendo na igreja. E até para que a gente possa ver cumprir o que fala Mateus capítulo 16, versículo 18, né? Que ele chama Pedro e diz, olha, tu és Pedro, sobre ti edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Porque só assim, a gente educando os nossos filhos, criando os nossos filhos, a igreja vai permanecer. E assim também a vida deles sendo exemplo para que possam ganhar outras almas para o Senhor através da pregação da palavra, da ministração e principalmente da sua vida cristã, né? Que seja realmente uma extensão da palavra de Deus, pregando a palavra. Para a gente é maravilhoso, é gratificante. Amém. Né? Só uma observação aqui, hashtag, fica a dica, viu, Mateus? Seu pai, que é Netos, tá? O Mateus está casado já aí com a Ana Carolina, né? Então, fica a dica aí, hashtag fica a dica, tá? Eu queria agradecer mais uma vez a presença de vocês aqui. Foi muito bom, né, esse momento aqui de compartilhar essas experiências, né, vividas, aqui, essas coisas que nós passamos aqui, né, nesses 40 anos da Terceira Igreja, e que o Senhor continue abençoando a vida de vocês. Amém. Antes de entrar na parte final do nosso trabalho de hoje, nós gostaríamos de agradecer a Deus
pela vida dos nossos irmãos, tanto pelos que estão aqui, né, como por aqueles que nos assistem e por aqueles que se uniram lá em 1981 para formar essa igreja. Alguns desses irmãos já não estão conosco, estão na glória com o Pai, e nós somos gratos, porque o Senhor usou a vida deles, né, dessas pessoas, para a sua própria edificação, né? No dia 5 de julho de 1981, a terceira igreja foi fundada por Maria Saraiva, Maria Rodrigues Amorim, Benta Ramalho de Souza, Helena de Castro Silva, Sebastiana Castro de Lima, Aldo Paes de Lima, Francisco Paes Pereira, Antônio Lourenço da Silva, Domingos Alberto Alves, Antônio Franco Lima, Creusemia Holanda Lima, Maria Aparecida Ferreira, Iracema Ferreira, Lídia dos Santos Alves, Ari Holanda Lima, Edna Dias Ferreira, Maria da Conceição Ferraz, Manuel Retrão, Terezinha de Jesus Barros, Esther Dias de Marques, Maria das Graças Silva, Zelina Oliveira Viana, João Batista Oliveira Ribeiro, Alberto Alves Freitas, Antônio Salomão, Creuza Paz Paixão, Severino Paz Paixão, Maria Virgínia Souza Retrão, Pedro Alves Neto e Pio Barbosa. Irmãos, agradecemos a presença de todos e queremos dizer que já estamos encerrando. Foi muito bom compartilhar essa história. Agradecemos a Deus pela vida de todos vocês. Queremos convidar agora o nosso pastor Mairo Martins para fazer o encerramento de abertura do 40º aniversário da terceira igreja cristã evangélica. Muito obrigado a todos. Bom, queremos agradecer a Deus pela vida de todos que participaram desse momento de abertura e dizer que esse é apenas o início. Sábado nós temos o início da nossa conferência às 19 horas, domingo às 9 horas da manhã e também às 19 horas. Sábado às 19h30, domingo às 9 horas e também domingo às 9 horas e também domingo às 19 horas, tá bom? Quero agradecer a Deus por todos e pedir ao Senhor que abençoe esse tempo que teremos aqui nesse final de semana, comemorando o 40º ano da ICEM. Senhor, nós queremos agradecer a Ti, louvar o Senhor por Tua graça, pelo Teu amor. Queremos agradecer pela história que essa igreja já viveu, pelo testemunho de homens e mulheres que cresceram e evangelizaram e serviram ao Senhor no crescimento dessa igreja. E agora olhamos também para o futuro, pensando naquilo que o Senhor, e nos preparando para aquilo que o Senhor irá fazer através dessa igreja. Pedimos que o Senhor nos prepare, pedimos que o Senhor nos revista do poder do Teu Espírito, que o Senhor fale aos nossos corações nesses dias de conferência e que sejamos, Pai, encorajados a viver esse novo tempo e que a Tua igreja cresça ainda mais, alcançando vidas para a glória do Senhor. Muito obrigado por tudo, nós Te louvamos e Te agradecemos, em nome de Jesus. Amém.